Olá, galera da EJA, como vocês estão? A EJA Modular. Hoje, a nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre história da saúde. A nossa aula de história hoje é sobre esse tema. Quando surgiu, como foi fundado, o que aconteceu nesse período do surgimento, logo do comecinho lá da entrada, né, dos portugueses ao nosso país. Então, vamos ver um pouquinho hoje da história da saúde. E espero que vocês estejam bem. Hoje estamos assim, né, tipicamente, cenário junino, como não vai dar para nós nos confraternizar pessoalmente na sala com os nossos colegas, a nossa confraternização vai ser cada um na sua casa. Então, vão lá também no portal, peço a vocês que façam acesso, vão lá no YouTube do portal da Secretaria, tem todas as aulas, tem essas e outras, as antigas, de outras matérias, do Fundamental 1, da pré-escola, tem todas lá. Faça o link, dê o acesso, faça as inscrições lá, faça o desafio, mande de volta, mas não deixe de assistir, assistam as aulas, que é bem proveitoso para vocês, para estar meditando, né, e praticando ao mesmo tempo. Certo, pessoal? Conto aí com a presença de vocês lá, fazendo esses likezinhos. E agora eu vou passar o slidezinho, né, para vocês, explicando de quando foi esse surgimento, como quando veio esse processo todo da saúde para o nosso Brasil. E depois vocês vão assistir um videozinho no final dessa nossa aula. Mas agora é o nosso slide de abertura, capinha aí a nossa história da saúde no Brasil. No Brasil Colônia, século 16, 17. Começou aí nessa temporada. A assistência da população, de saúde na população. A população colonial recebia assistência de jesuítas, barbeiros, curandeiros e parteiras. Logo no começo, eram esses que tinham esse dom, né, o que se habilitavam, os jesuítas, os padres, né, quando chegaram por aqui, os barbeiros, os curandeiros e as parteiras. Não havia médicos diplomados no Brasil naquela época, tampouco preocupação de Portugal com a saúde pública da colônia. Eles não tinham essa preocupação, então se viraram com o que tinha, com quem entendia de alguma maneira dessas ferramentas. A assistência dos jesuítas, tarefa missionária e educacional nas colônias portuguesas, incluía atuação na área da saúde. A atuação dos jesuítas na saúde era no tratamento de doenças, epidemias, fundação de hospitais, estudos, plantas curativas da região e manutenção de bóticas e enfermarias em seus colégios. Então, era em que parte o jesuíta atuava na nossa saúde. Aí é um pouquinho do conhecimento do que ele fazia antigamente. Aí ainda continua, só que com menos proporção do que era antigamente. A assistência, ainda falando aqui da assistência um pouco da saúde da população. O trabalho jesuítico nas áreas da saúde pendurou até o século XVIII, pela escassez de médicos formados na Europa. Bóticas dos jesuítas, medicamentos vindos de Portugal e também preparados a partir de plantas obtidas dos indígenas. Havia uma coleção de várias receitas e segredos particulares das principais bóticas. A triaga basílica foi a receita jesuíta mais famosa, dezenas de ervas e produtos animais para diversos males. Então, essa receita aqui foi a que mais teve essa proporção de cura, né?
a legislação sanitária de Portugal. Foi em 1430. O rei de Portugal exigiu que todos os que praticavam medicina fossem avaliados e aprovados pelo médico da coroa, também denominado físico ou físico-mor. No caso, assim, como a gente chama aqui o reitor, né? O que toma conta daquela, ou o secretário de saúde que entende, que está à frente. Então, antigamente era chamado de físico-mor. Em 1448, o regimento do físico-mor, sancionado em lei do reino, explicitava entre os encargos da função a regulamentação do exercício da medicina e cirurgia por meio de licença. As ordens filipinas, no século XIX. Ordenações filipinas, em 1595. Aí no século XVI, né, teve essas ordenações nas Filipinas. Emitida pelo rei Dom Felipe, tratava de todos os assuntos de interesse da coroa e ditavam também regras sobre os ofícios de médicos, cirurgiões e boticário. Estabelecia a fisicatura, o tribunal em que o fisiomó era o avaliador. No caso, aqui tem a capa do livro, de como ele se vestia, quem era, e ele era quem estabelecia. O físico-mó, né, avaliava tudo o que acontecia de cada um, e ele é quem dava a última palavra do que poderia ser ou como não ser os tratamentos. A assistência de médicos. O fisiomó tinha formação em medicina em universidades europeias. Os médicos que chegavam ao Brasil não eram os melhores e não conseguiam oferecer assistência médica de boa qualidade. Atendiam em domicílios aqueles que podiam pagar e serviam nos hospitais e enfermarias militares. A formação médica no Brasil, no século XVIII. Por mais de 300 anos, Portugal não se interessou pelo progresso da área da saúde na colônia. No final do século XVII, Portugal também não havia conseguido acompanhar a evolução médica em outros países da Europa. E em 1800, um inédito real determinou que, anualmente, 4 estudantes brasileiros deveriam ser enviados para Coimbra para cursar medicina. A formação médica no Brasil. Em 1808, em sua passagem por Salvador, na Bahia, Dom João fundou a Escola de Cirurgia da Bahia, sob a orientação de José Correia Picanço, cirurgião-mor, que acompanhava a família real. E aqui está o selo com a figura da escola, né? Ainda teve esse selo em comemoração aos 200 anos da faculdade. Assistência à saúde da população. Muitas doenças e epidemias atacaram os colonos e o restante da população indígena e negra. Aí teve as doenças, varíola, disteria, malária, febre, tifoide, boba, fístula anal, sífilis, lepra, filarose e ancilotomia. A grande maioria dos doentes recebiam tratamentos em casa. Não apenas os pobres, mas as pessoas de posse também cuidavam de suas doenças em casa, com médicos e cirurgiões, mas também com curandeiros.
Aí tem a Irmandade da Misericórdia, assistência médica como caridade. As ordens religiosas ou laicas tratavam os pobres, brancos, pobres, escravos e negros, forros, soldados, marinheiros, farosteiros e em estado de indigência recebiam assistência espiritual e médica nos hospitais da Irmandade da Misericórdia. As ordens dos beneditinos, carmelitas e franciscanos estabelecem no Brasil seminário, pastorais, trabalhos caritativos. Para a cultura cristã, o bem-estar físico era secundário em relação à salvação espiritual. Ainda hoje ainda tem essas ordens dos beneditinos, carmelitas e franciscanos e fazem essas ordens assim de cristã, né? De estarem fazendo essas caridades. É bem pouco, mas ainda tem. Não era como antigamente, não, que era só eles que predominavam, porque não tinham ninguém aptos a essa função. E aqui tem uma fotografia da Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia surgiu ainda no período colonial, instalando-se em Santo desde 1542, sendo a primeira instituição hospitalar do país. Aí aqui foi a primeira, logo quando ela foi fundada. Essa segunda foto aqui é ela também reformada, mas ela passou 17 anos para ser reformada. Aí aqui é a foto de um jornal, né, com a notícia de Santa Casa da Misericórdia, modelada instituição de caridade de santo. A origem do Dia do Hospital. O Dia do Hospital é comemorado no dia 2 de julho, pois é a data da fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em São Paulo, em 1945, que é um dos maiores hospitais do Brasil. Aí aqui abaixo está dizendo, enunciado. Inauguração do novo prédio, que é isso aqui, da Santa Casa de Santos por Getúlio Vargas em 1945, após 17 anos de obra. Ela foi fundada assim, pequenininha, né? Normal, como os normais, e aqui já tem mais andares, quando ela terminou de ser reformada 17 anos depois. Aí, práticas médicas no século XIX. Preconizar o uso das aromáticas medicinais aspergidas nos ambientes. Teoria miásticas. Chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Difusão de regras de higiene pessoal e coletiva. Melhor processamento dos alimentos. Aí, nesse ano, também teve a descoberta da teoria microbiana e dos mecanismos de contágio chegaram no final do século XIX, mas com pouca aceitação. Eles não aceitavam, né? Não achavam que tinha que ter essas regras de higiene, lavar as mãos, procurar higienizar os ambientes. Não achava que poderia ter essa contaminação ou essas bactérias, né? Foi logo nesse ano que surgiu. A Irmandade da Misericórdia, uma assistência médica como caridade. Hospitais da Santa Casa de Misericórdia. Modestos e em permanente estado de penúria, assistiam a uma população de indigentes e moribundos em 15 cidades brasileiras. Dava assistência a 15 cidades. Poucos tinham e mesmo assim tinha que dar assistência a 15 cidades. Todas as Santas Casas da Misericórdia têm uma origem comum. A Santa Casa de Lisboa, fundada em 1498.
As santas casas sempre foram muito mais do que hospitais. Eram instituição caritativa e de acolhimento de desvalidos. Assim, aqueles refugiados, né, que a gente vê agora, essa casa que sempre recebia esse pessoal que não tinha refugiados, os negros naquela época, o pessoal que não tinha um teto. Condições sanitárias no Brasil do século XIX. Péssima situação sanitária da população. A partir do final do século XVIII, começou as ações políticas administrativas para garantir a segurança da saúde da população. Os efeitos das doenças passavam a ser encarados pelo Estado como problema social e econômico. A prática médica no Brasil no século XIX. O baixo número de médicos e a qualificação duvidosa e insuficiente para atendimento da população. Ainda havia intensa atuação de práticos e barbeiros nas ações curativas. A população que confiava nestes agentes. Eles ainda ficavam acostumados, não tinham tanta certeza em cima dos médicos. E mesmo assim ainda procuravam se persuadir os curandeiros, rezadores que tinham na época para as práticas, né, de cura. E continuar no século XVIII e XIX, continuam as epidemias e a má situação sanitária. Em 1800 a 1900, o Rio de Janeiro e as principais cidades brasileiras continuaram a ser afetadas por varíola, febre amarela, peste bubônica, febre, tífano e a cólera, que mataram milhares de pessoas. Era as pragas, né, de antigamente, essas epidemias que era muito frequente, quando que não tinha uma vacinação, agora tem, né? Uma vacina, descobriram, e se enxugou muito. A gente não vê mais falar nesse nome dessas, bem pouco, dessas doenças agora, como antigamente tinha muito, né? Surge agora a onda higienista, financiada pelo Estado e conhecido como o nascimento da política de saúde brasileira. Aí foi nesses meados também, nesse século aí, que surgiu a higienista. A vigilância à salubridade. A elite médica passou a se empenhar no combate às práticas ditas como bárbaras. Em matéria de salubridade, o sentido de higienizar ganhava credibilidade e o Estado passou a agir não apenas nas vias públicas, mas também nas casas, através de legislação higienista e de propaganda eugênica. No caso, passou também a fazer, como agora a gente conhece, a população passou a ter essas orientações não só no hospital, mas sim também nas casas, para ver se essas lepras, né, essas principais doenças não afetassem tanto, fazendo a higienização dentro de casa, ver se diminuíam. O movimento eugenista. No Brasil, a receptividade às teorias eugênicas vinda da Europa se manifestou desde os fins do século XIX e expandiu-se no início do século XX. Médicos da Escola Nina Rodrigues, Faculdade de Medicina da Bahia, considerava que a miscigenação impedia o desenvolvimento do país. No caso, mistura que a gente tem, né? Negro, o índio, o português, essa miscigenação, eles achavam que não tinha como se desenvolver, era a mistura de vários povos e ele quis falar que era o problema que estava contida essas doenças por causa dessa mistura de povos. Políticas sanitárias e eugênia, início do século XX. Essas políticas sanitaristas
encabeçada pelo Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, médicos dedicavam-se ao combate da doença de Chagas e da febre amarela. No caso, começou lá essa pesquisa para descobrir uma forma de combater, né, essas duas doenças que até hoje ainda tem. As pesquisas eugenistas e as do sanitarista muitas vezes convergiam ao incorporar dados das teorias evolucionistas. Movimento eugenista e política sanitária. Belisário Penha, sanitarista, o maior o saneamento e a educação higienista para todo o Brasil. Era a solução para se construir uma nova sociedade. Proposta de Penha, educação higiênica nos lares, escolas e cidades, valorizando a questão morais, erradicando mal hábitos, modelando o trabalho e a família. Foi o que o desenvolveu nesse século. O objetivo era modificar as condições que tornavam o Brasil um país de pobres, doentes e analfabetos. Então, começou esse movimento eugenística e político-sanitarista. E aqui vem o nosso desafio, depois de um pouquinho do conhecimento, né, da nossa história da saúde. A partir dos conhecimentos adquiridos sobre a evolução do sistema de saúde no Brasil, como você imagina um sistema ideal para o país? Faça um breve comentário. Vocês aí desenvolvem de 5, 6, depende de vocês. Mas eu digo assim, no mínimo umas 5 linhas. Vocês façam aí esse breve comentário, como é que vocês imaginam um sistema ideal de saúde para o nosso país. De um pouco da leitura que vocês viram aí, recordaram como surgiu desde lá do começo, quando se descobriu, né, o Brasil, os portugueses chegaram aqui, até nos dias de hoje, até essa epidemia que se alastrou aqui agora, como vocês imaginavam aí um sistema ideal para isso? Comente aí vocês, dê a opinião de vocês. Aqui é o link do vídeo que vai passar daqui a pouco para vocês. E a nossa mensagem da semana. A educação não está só nas palavras que usamos, mas também nas atitudes que temos. Até a próxima aula. Esperamos que vocês participem, né? Todos se cuidem em favor da vida. Nossas aulas é online, é em casa. E essa semana o Arraiá na casa da gente. E logo após aqui vocês vão assistir um videozinho pequenininho, só para complementar, para vocês terem mais um pouquinho de ideia de como. Era uma vez Vitória, uma gestora do serviço de saúde de uma cidadezinha chamada Tudo é Alegria. Essa cidadezinha era pequena, com o perfil da população jovem, sem muitos riscos de agravos de saúde. Com isso, os serviços de saúde que eram oferecidos estavam de acordo com os da atenção básica de saúde, vacina, saúde da mulher, puericultura, etc. Esses serviços eram suficientes para atender às necessidades básicas da população. Diante disso, não havia uma preocupação com inovações nos serviços ofertados e busca de novos conhecimentos pelos profissionais do serviço. O tempo passou e os processos de trabalho não estavam sendo adequados devido às demandas mais complexas da população. E com isso, alguns problemas começaram a surgir e atrapalhar a qualidade dos serviços ofertados aos usuários dessa cidade. Perante essa situação, Vitória precisou buscar soluções para esses desafios. Ela pensou em cursos, seminários e alguma política de saúde que poderiam ajudar a melhorar a oferta desse serviço. Isso logo ajudou, mas com o passar do tempo, novos problemas foram surgindo. Percebeu então que seus usuários estavam em uma situação de transição demográfica e epidemiológica, e nem tudo era mais alegria na cidade de Tudo é Alegria. Percebeu que precisaria de uma ação que fosse transformadora, em que a teoria e a prática estivessem articuladas. Vitória, então, marcou um encontro com sua colega, Francisca, que atuava como gestora na capital do estado. Francisca contou a Vitória que na capital tinham enfrentado o mesmo problema, e a situação foi amenizada com uma nova proposta de educação permanente da Secretaria Municipal de Saúde. Essa proposta
parte do pressuposto de uma aprendizagem significativa e que as transformações das práticas profissionais têm que estar de acordo com as práticas reais dos seus profissionais. Curiosa, a gestora pediu que lhe contasse mais sobre isso. Francisca continuou falando que a capacitação dos seus colaboradores deve ter como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho, envolvendo mudanças de estratégias que não poderiam ser definidas apenas nas necessidades individuais dos profissionais, mas prioritariamente a partir dos problemas da organização do trabalho, sendo possível, assim, identificar as necessidades de capacitação, garantindo a aplicabilidade e a relevância dos conteúdos e tecnologias a serem aprendidos. A conversa rendeu ainda por mais um tempo, e Francisca então sugeriu que sua amiga procurasse informações sobre educação permanente e que o assunto discutido por elas estava relacionado com essa proposta de ação estratégica. A gestora, logo que chegou em sua casa, foi em busca dessa tal de educação permanente que tanto sua colega falava, e encontrou que a educação permanente estava relacionada com aprendizagem no trabalho, o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, a educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais, acontece no cotidiano das pessoas e das organizações, considera o conhecimento e experiências que as pessoas já têm, todos devem estar comprometidos nesse processo, os atores envolvidos nesse processo são os gestores, as instituições de ensino, os centros formadores do SUS, os estudantes das profissões de saúde, os conselhos de saúde e movimentos ligados à gestão social das políticas públicas de saúde. Logo, com tanta informação, Vitória reuniu seus profissionais para apresentar a política de educação permanente e discutir sobre a possibilidade de aderirem à proposta. Chegaram à conclusão que toda essa novidade ajudaria a melhorar a qualidade do serviço e que seria muito benéfico aos trabalhadores. Então, com o sucesso da descoberta, criou-se a Agenda de Controle de Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus, agenda para idosos e grupos operativos para homens e mulheres, e várias atividades que estimulassem uma alimentação saudável e prática e atividade física. Com isso, os problemas foram amenizados e a cidade onde nem tudo era alegria, volta novamente a ser tudo é alegria. Created using Powtoon.